Apocalipse capítulo 6. Quando os selos são abertos. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi dos seres viventes dizer uma voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu um outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, o Hades. O Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres, esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas, e eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Capítulo 8, os primeiros 5 versículos. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono.
E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Senhor Deus, que privilégio estarmos diante da Tua palavra, na Tua presença. Espírito Santo, nos tome pelas mãos e nos conduza por meio dela, para que a glória de Jesus seja anunciada e que a Tua vontade seja feita entre nós. Amém. Capítulo 6 é o ponto crítico da leitura do Apocalipse. Geralmente os pregadores saltam o capítulo 6 ou pregam até o capítulo 5, depois vai lá para o 22, porque é um capítulo difícil de ser trabalhado, devido à intensidade da linguagem simbólica que é empregada nesse texto, por João. Torna a leitura um pouco mais difícil. Uma segunda razão para a dificuldade de ler esse capítulo 6 é a demanda espiritual que ele apresenta. Para muitos estudiosos, essa parte do texto explica o mundo no qual nós vivemos. Nós também estamos muito habituados com essas linguagens de guerra, violência, fome, desabrigados, refugiados. A lógica da morte, a morte no campo, a morte pelas drogas, essa descrição que o capítulo faz da história na qual nós vivemos é muito familiar para cada um de nós. Mas esse texto, então, nos permite entender situações. Vamos lidar com essa realidade. O Apocalipse nos mostra que as coisas não são simplesmente como são vistas. Quando João é chamado pelo Senhor e revela, abre, tira a cortina, ele revela uma outra realidade. A realidade não é somente aquilo que nós vemos, a realidade é muito mais ampla, a realidade que se constitui daquilo que nós vemos e daquilo que nós não vemos. E o que o Apocalipse faz é exatamente isso. Olhe a realidade, João, olha aquilo que você não está vendo ainda, que acontece, que é real na história. Essa é a finalidade da literatura apocalíptica na Bíblia, colocar em perspectiva o presente à luz do futuro não visto ainda, e colocar a luz do presente, a luz da realidade que é real, mas que nós não vemos. É uma correção de perspectiva. Se eu tirar esse recurso aqui, eu tenho muita dificuldade de ver vocês. Eu preciso desse recurso para poder olhar para a realidade. Como cristãos, nós não podemos permitir que os jornais, que as autoridades humanas digam para a gente o que é a realidade, porque a realidade é mais ampla do que aquilo que os seres humanos podem descrever. Nós vivemos uma realidade em base a duas polaridades importantes. Nós temos, de um lado, um túmulo vazio, de outro lado, um trono ocupado. É nessa lógica que nós vivemos. Nós somos testemunhas da ressurreição e declaramos na história o senhorio de Cristo. Nós temos um túmulo vazio e um Senhor no trono, ocupando esse trono. Então, essa realidade da ressurreição e da soberania do governo do Senhor tem que nos ajudar a olhar para a realidade com esperança. Então, o Apocalipse não é um livro para fugir da história, é um livro para entrar na história. Para entrar com esperança na história, porque nós conhecemos a realidade de um túmulo vazio e sabemos da realidade de um trono ocupado. Então, não é a descrição humana da realidade que diz para a gente o que pode e o que não pode. Como assim? Um túmulo está vazio e um trono está ocupado. E é com base nessa confiança, nessa esperança, que a gente se lança a fazer coisas que ninguém imagina que vai ser feito. Quando nós vimos aqui a experiência da igreja na Tanzânia, dos despertadebros na Tanzânia, orando por aqueles estudantes, por aqueles professores, não é que o espírito do mal oprime somente pessoas. Um espírito do mal arrasa um país com um negócio desse. E quando você diz, não, nós viemos aqui em nome de Jesus, o mesmo Jesus que venceu a morte, e o mesmo Jesus que ocupa o trono.
É com essa perspectiva que as Déboras devem sair na rua. É com essa expectativa que você se reúne para orar. Então, a gente tem os problemas, a gente descobre a realidade, a gente sabe dessas dificuldades, a gente não tem uma cara... a gente não é poliana. Nós sabemos que a realidade é difícil, mas ela não é toda a realidade. Porque há um trono ocupado por alguém que venceu um túmulo. E isso deve orientar a nossa esperança. Isso deve nutrir a nossa ação de obediência na história. Não é a dificuldade da realidade que vai dizer para mim o que eu posso e o que não posso fazer. Eu sirvo a um Deus que venceu a morte e que controla a história nas suas mãos. Então, as coisas não são como parecem ser. A realidade é muito maior do que aquilo que nós podemos discernir. Então, no capítulo 6, nós temos aqui um propósito pastoral do livro do Apocalipse, que é nos revelar a realidade de conflito que é real, que existe na história, mas ampliar a nossa perspectiva, que nos faz, por meio da palavra de Deus, conhecer a realidade. Então, neste livro, Jesus Cristo levanta aquilo que impede João de ver o fluxo da história, expõe as dinâmicas da história, que estão escondidas à nossa percepção intelectual, emocional, e dá uma base importante. Então, no capítulo 4, João vê uma porta aberta. Capítulo 4, versículo 1. Diante de mim estava uma porta aberta. E ele entra e vê um trono. E nesse trono ele vê alguém assentado ali. E quem está nesse trono tem toda a autoridade do universo. O versículo 8 diz que ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nada, nem ninguém pode mover esse Senhor do trono. Grande descoberta. João está preso na ilha de Patmos, no dia do Senhor, no seu tempo de oração, lá no seu Desperta Débora, né? Homem com coragem, na ilha de Patmos. O Senhor visita João e diz, ok, o imperador romano pode te tirar da igreja, mas não pode impedir a presença do Senhor aqui. E ele vem e diz, sabe, João, não é o imperador romano que tem a autoridade total da história. E ele vê, então, o céu se abrindo e vê um trono, e esse trono tem alguém sentado que tem todo o poder na mão. Então, não tem o que temer. Algo novo na história. E a descoberta do capítulo 4 é isso. Na história há um trono e esse trono está ocupado. Aí João avança e vai para o capítulo 5, e ele descobre no capítulo 5 que não somente há um trono na história e um Senhor que governa essa história, como também há um rolo. E esse rolo conta a nossa história, conta a história da humanidade. Versículo 1, na mão direita está daquele que está assentado no trono, tem um rolo selado com 7 selos. E esse rolo é o livro da história, que, aliás, a história é um rolo mesmo, não é? Ele diz que nessa história há um rolo, e nesse rolo está contido um significado na história. A história não é fruto do azar, há um sentido na história. E nesse rolo está escrito a minha história, a sua história, a história dessa nação, a história dos nossos filhos, a história da humanidade, está escrito ali nessa história. Toda a história está ali. E esse rolo contém não somente a nossa história, mas contém os planos, o propósito de Deus para a sua criação. E o propósito de Deus para a sua criação é trazer o reino dos céus para a terra. É assim que nós oramos no Pai Nosso, não é isso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que se conheça aqui o teu nome como é conhecido lá. Esse é o plano de Deus para a história, que o seu reino venha. Percebeu quando nós vimos no capítulo 6, o venha, 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 vai fazendo os links aí. Então, a descoberta de João é que só existe uma pessoa no universo capaz de abrir esses selos. Antes disso, ele entra numa convulsão, um choro profundo, porque ele diz, ok,
Quem é que pode abrir esse livro? Quem é que pode tirar esses selos? E ele, então, é avisado que fique tranquilo, João, que o leão da tribo de Judá venceu, e ele é digno de abrir esse rolo, de romper cada selo. É o único que pode dizer o significado real da história. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele, por sua própria vitória, pode abrir o livro e pode desatar esses selos. O interessante é que ele reina não como leão, mas reina como cordeiro. Fabuloso, né? Se ouve um rugido de leão, dá de cara com um cordeiro. O que significa isso, né? Em 2020, a gente vai contar a história do cordeiro depois. Ele é capaz de abrir os livros, os selos, porque ele foi morto. Sua morte sacrificial trouxe vida, uma morte sacrificial em favor dos seus inimigos. Então, João vê o trono, vê o cordeiro em pé no centro do trono, no centro da história. Então, aqui, o primeiro desafio. Como nós compatibilizamos esse trono, esse senhorio, com a história que nós conhecemos? Caos, morte, tragédia. Como é que a gente compatibiliza esse senhorio com aquilo que na história parece ser a ausência desse senhor? Como é que a gente relaciona essas duas coisas? Esse que é apresentado no Apocalipse como o soberano rei da terra. Como pode ser essas duas coisas relacionadas? Então vem a história dos selos. Então, agora preste atenção, cada vez que os selos se abrem, o que acontece na história e o lugar da oração nesse processo, tá bom? Então, no capítulo 6 e nos capítulos seguintes, o cordeiro vai rompendo esses selos, vai abrindo esse rolo da história, e o segredo da história vai sendo manifesto. E nós vamos descobrindo uma realidade com uma perspectiva completamente diferente. A gente aprende a olhar para a história não à luz dos jornais, a gente aprende a olhar para a história à luz do trono, com a perspectiva do trono, em sintonia com o cordeiro. É uma outra forma de olhar para a história. Quando a gente olha para a história de uma forma diferente, a gente atua na história de maneira diferente, não é? Porque toda adoração me leva a uma ação na história. Toda adoração que não desemboca em missão não é adoração, é sentimento alterado. É uma experiência religiosa. Porque quando nós falhamos no altar, nós falhamos na vida. Toda falha litúrgica implica numa falha ética. Caim falhou no altar e foi lá e matou o seu irmão. O que nós construímos na história é resultado da nossa adoração. Portanto, a perspectiva do cordeiro, a perspectiva do trono, nos nutre, nos instrui na maneira como nós agimos na história. Então, o segredo da história vai ser manifesto. E que vamos descobrir é que há uma realidade bem diferente, uma outra forma de ver e atuar na história. Esses selos que aparecem aqui não impedem de que veja, né? Está escrito pelos dois lados. Esses selos aqui indicam sinal de propriedade. Então, no primeiro século, os documentos eles eram selados para evitar, não para evitar o conhecimento desse documento, mas é para dizer que somente a pessoa autorizada podia abrir esse documento. Por isso que os documentos eram selados. Cristo, o que foi morto, é o único capaz, o único que tem a autoridade de abrir esses selos. Então, à medida em que cada um desses selos vai sendo aberto, a perspectiva da realidade vai se tornando mais abrangente, até que os 7 selos se abram.
ao invés de ir selo por selo, minha preocupação aqui é mais no lugar que a oração ocupa nesse processo de discernimento do que está acontecendo na história, tá bom? Então, nós já vimos aqui que há um conceito mais amplo da realidade. Nós não podemos nos limitar às notícias que nós ouvimos no nosso entorno. Nós precisamos aprender a olhar para a realidade como um povo que confessa um túmulo vazio e um trono ocupado. Tá bom? Então, é essa perspectiva do trono que nos ajuda a olhar para a história. Nós temos que educar o nosso coração e a nossa percepção, a nossa oração, para olhar para a história à luz do trono. À luz desse cordeiro que é o único que merece a adoração e o único capaz de abrir a história. Tá bom? Então, isso já muda muito a nossa postura frente à história que nós estamos vivendo. Se a nossa percepção da história se limita ao que os jornais dizem, ao que os laudos médicos dizem, ao que as autoridades humanas dizem, nós estamos vendo parte da realidade. Nós precisamos, na oração, na sintonia com o Senhor, perguntar para o Senhor, Senhor, como é que eu devo olhar para essa realidade? E o Senhor vai abrindo os nossos olhos. Onde nós não vamos nos limitar pelaquilo que é aparente, porque o Senhor nos vê olhar um pouco mais na frente. As mães sabem disso. No dia a dia de ser mãe, vocês sabem disso. Quando um filho está todo vomitado, vocês não correm de nojo do filho de vocês. Vocês vão lá e abraçam a criança. Porque a condição que ele está não vale mais do que o valor que ele tem como pessoa, não é isso? Então, apesar de ele estar machucadinho ou sujo alguma coisa, você vai lá e abraça ele para cuidar dele, porque é o seu filho. A gente não se deixa levar pelo que a gente vê. A gente se deixa levar por aquilo que a gente sabe. Não importa a condição que ele esteja, o amor que ele deve é maior do que essa condição, porque a pessoa vale mais do que a condição que ela tem. Seu filho chega da balada em casa todo bêbado, agressivo, e você diz de novo, assim, Senhor, me ajuda a olhar com a perspectiva do trono. Aí você vai lá e abraça o menino, abraça o seu esposo, abraça o seu pai, vem cá, vou lhe fazer um cafezinho, aquele cafezinho missionário, que você aquece na oração, sabe como é que é? Fogo santo, você põe um cafezinho lá, passa um fogo, Senhor, queima, Jesus, queima, Jesus, queima, Senhor, esquenta, Senhor, põe um calor diferente nesse café, Senhor, vai queimando tudo por dentro, Jesus, ele vai tomando, vai queimando, o menino vai abrindo o olho assim, em vez de café coado, bote um café orado, tá entendendo? Mete um café orado, um pão de queijo abençoado, aquele hambúrguer feito na testa, queimado assim. Aí você só olha, mas secreto, você não fala nada. Disfarça. Só olha assim, está tomando café orado. Está queimando muito mais do que ele imagina. Porque não é a condição que nós vemos que define o nosso olhar. A gente olha com a perspectiva do trono, olha com a perspectiva da redenção, olha com a perspectiva do cordeiro. E aquilo que parece impossível, é justamente para isso que a gente é chamado. Porque o trono está ocupado e o túmulo está vazio. Está percebendo a diferença, gente? Então, a gente anda na história de maneira diferente. A gente vive a mesma história que todo mundo, passa pelos mesmos problemas que todo mundo, mas o nosso olhar é diferente na história. Porque nós somos inspirados e orientados a olhar com a perspectiva daquele que venceu a morte, daquele que governa a história. Não importa o tempo que demorar, gente. A gente continua lutando.
E se a gente for encontrar o Senhor e não ver aquilo que está acontecendo, outros vão ver. Meus pais se converteram e, como resultado da conversão deles, suas famílias o colocaram de lado. E a história do meu pai e da minha mãe é muito diferente uma da outra. Tempos depois, no encontro da família de papai, nós nos reunimos com a família, lá em Nova Iguaçu. Nasci lá. E aí, nós chegamos na casa do vovô, tá a vovô, a avó, os irmãos de papai, as irmãs de papai. Eles, muito tempo sem não se vê, perceberam alguma diferença, e os irmãos de papai perguntaram assim: por que você, tendo nascido do mesmo pai e da mesma mãe, está vivendo essa vida e a gente está do mesmo jeito que está aqui? O que foi que aconteceu na vida de vocês? Aí um deles sugeriu: vai me dizer que foi Jesus. Papai disse: já que você perguntou, vou responder. Foi Jesus. Foi Jesus. E papai batizou os seus irmãos, o seu pai batizou todos eles. Na família da mamãe, a coisa foi diferente. As pessoas não quiseram saber. Mamãe morreu. E aí, eu comecei agora a entrar em contato com uma série de sobrinhos da minha mãe que eu nem conheço pessoalmente, porque cresceram muito longe. Um deles foi na casa do meu sogro, porque sabia que eu estava lá, para me conhecer, e disse: olha, eu sou filho do seu tio Gustavo. E aí comecei a ouvir a história. Você não sabe, mas os meus pais contavam na família as histórias da sua mãe. Meu irmão é pastor, eu me converti, minha irmã... Está entendendo? A gente não pode não ver, mas a história não acaba, né? A gente diminui a presença e aumenta a influência. As nossas obras nos seguem, acompanham. A gente ora e deixa as coisas que acontecem. Eu digo assim: o Senhor tem um senso divino de humor impressionante. Quem diria? Quem diria? Então, existem muitos fatores que produzem mudança na história, mas um deles é a oração. Essa abertura dos selos nos permite ver algo fundamental nesse processo: o lugar que as orações ocupam na vida dos seguidores do Cordeiro. Mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai agora versículo por versículo. Olha com atenção. Cada vez que abre um selo, o que acontece? Primeiro selo, versículo 1. Abre o selo e os seres viventes oram. O que eles dizem? Venha. Versículo 2, versículo 3, no segundo selo. O segundo ser vivente disse: venha. Terceiro selo, versículo 3. O terceiro ser vivente diz: venha. No quarto selo, versículo 7, o quarto ser vivente diz: venha. No quinto selo, versículo 9, a alma daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, em alta voz, clamam: até quando, Senhor? Olha a oração aqui de novo. No sexto selo, e agora é a oração dos descrentes. Os descrentes, os que rejeitaram o Cordeiro, clamavam não a Deus, mas às montanhas e às rochas. Versículo 16. Que caiam sobre nós, para se esconder do Cordeiro do seu juízo. No sétimo selo, no capítulo 8, no versículo 3, diz: e as orações de todos os santos subiam ao trono. Percebe a relação? Cada selo que é aberto, uma realidade da história revelada, e essa realidade revelada produz uma oração, que aparece em primeiro momento como venha, 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 venha.
Num segundo momento, essas orações são apresentadas ao Senhor, e até os descrentes aqui oram na história. Então, entre as forças que se movem a história, está a oração. E o sentido dessa oração aqui é: aqueles que aqui oram não fazem para que essas tragédias que os cavaleiros trazem venham. Quando eles dizem venham, eles não estão dizendo para o cavalo, venha a tragédia, venha a morte. Não, quando eles dizem venha, o que eles estão orando o Pai Nosso, venha o teu reino. O mal na história se manifestou, venha o teu reino. Surgiu a morte na história, venha o teu reino. E os seres viventes clamam, venha, venha, venha o teu reino. Porque o reino de Deus, quando chega na história, ele enfrenta a resistência. Gente, o Marcelo sabe dessa frase, né? Ninguém avança no reino impunemente, não é verdade? Igreja boa cresce em problemas. Se você é fiel a Deus no pouco problema, sobre muito problema Ele vai te colocar. E isso é bênção. Isso é igual uma equipe médica de hospital, gente. Como é que a equipe médica de hospital ganha reputação? Quanto pior o problema que eles resolvem, maior a reputação médica, não é isso? Então, quando o reino de Deus avança no meio das trevas, o que ele revela é mais trevas. E ele vai avançando. Só que quando o reino de Deus avança, o que vem de lá é mais problema, não menos problema. Então, se você é fiel a Deus no pouco problema, sobre muito problema, Ele vai te colocar. E agradeça a Deus, porque isso é bênção. Está entendendo? O problema que vocês têm hoje é maior do que vocês tiveram ontem, mas é menor do que vocês vão ter amanhã. E isso é bênção. Sabe por quê? Porque a graça de Deus foi suficiente ontem, é suficiente hoje e vai ser suficiente amanhã. Então, toda vez que o reino de Deus se manifesta, ele provoca resistência. Faz parte das trevas tentar resistir o avanço do reino de Deus. Por isso que a gente vai entrando no meio das trevas clamando, venha, 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 venha. E a gente vai entrando. Camarada chegou na igreja, falou, pastor, eu estou com um problema muito sério. Falei, qual é o seu problema? Não, é que eu me converti e eu não sei quem é a minha esposa. Eu falei, eu nunca vi conversão e amnésia associado. Tem alguma coisa errada aqui. Não, pastor, que lá no meu pedaço, a gente... Sabe como é que é, né? A gente tem várias esposas. Eu estou descobrindo pela palavra que não posso continuar assim, não é verdade? Eu digo, pode não. Você não tem um chamado de Salomão, não? Aí ele disse, pastor, então qual é a esposa que eu escolho? Agora ficou difícil, né? Porque eu pensei assim, uma resposta espiritual. Vamos usar o princípio de Pedro. Ele, qual é o princípio de Pedro? Pensa assim, qual é a sogra que vale a pena levar para Jesus curar? Fica com a filha dela, tá entendendo? O camarada desapareceu da igreja, não sei porquê. Uma resposta tão positiva dessa. Gente, o que eu estou dizendo é isso, que quanto mais o reino vai avançando, não espere moleza. Cada vez que você bota o joelho no chão para orar, espere chumbo, porque o que vem de lá é reação. No entanto, maior o que está em nós do que o que está... A gente vai em cima desse negócio. Com a perspectiva do reino, de quem venceu a morte e está com o trono na mão, qual o medo que a gente tem que ter? Ah, mas esse filho dá muito problema, essa escola está muito difícil. Vamos lá para essa escola. É para lá que a gente vai. É igual esse negócio de casamento em crise. De lá, mas olha, o psicólogo disse que não tem mais jeito, pode trazer para cá. Meu negócio é ressurreição. Eu sou pastor por causa disso. Não dá mais jeito, traz para cá, porque aqui a gente vai tentar ressuscitar. Se der, no que depender da gente, vamos cair em cima matando nesse negócio aqui. Ressurreição é o nosso departamento, é ou não é? Traz para cá. Por quê? Porque a gente tem força? Não. É porque a gente tem um Senhor que venceu a morte e que controla a história. E é no nome dele que a gente vai. Então, o reino de Deus começa a romper na história.
mudando as realidades, desmascarando os vários ídolos, confrontando o mal. Quando o reino de Deus chega, ele enfrenta a resistência, sobre todos os aspectos. É interessante a maneira como João usa aqui o número 4, né? Que dá essa ideia de plenitude de toda a realidade histórica, né? Os 4 ventos, os 4 cantos, os 4 seres viventes, que representam toda a criação no livro de Apocalipse. Tudo isso para indicar o clamor da criação e as orações dos seguidores do Cordeiro. Isso tem um impacto cósmico. Eles continuam clamando: venha, venha, venha. Quando essa realidade acontece, o que João está descrevendo aqui é que esses seres viventes estão chamando e clamando ao Cordeiro que está no centro da história. Ah, o som está baixo aí atrás? Melhorou agora? Então chegou. Então vem aí também, é ou não é? As irmãs que estavam temporariamente com o problema da surdeira já foram curadas lá agora. Estou vendo aqui o poder se manifestar. Caiu de novo? Está abaixo de novo? Então, nem se preocupa. Sente aqui no chão na frente. Vem para cá e vem ouvir esse negócio. Venha para cá. É ou não é? Enquanto tentam consertar. E agora está chegando? Agora chegou. Então tá bom. Deve ser eu, na minha posição aqui onde eu fico. Deve ser isso, né? Então, quando João descreve esse vem aqui, eles estão clamando ao Cordeiro que está no centro da história para que estabeleça o seu reino, como nós oramos no Pai Nosso. E o verbo aqui está no presente. Versículo 7 do capítulo 1. Eis que ele vem. 22, 7. Eis que venho, sim, venho em breve. Não é ele virá, mas eu venho. O Espírito diz à noiva que ele vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber da graça, da água da vida, venha. Então, os seres viventes estão clamando aqui por Jesus Cristo para que ele venha e estabeleça de forma definitiva o seu reino, o reino de Deus na terra. É um clamor de toda a criação pela libertação do seu sofrimento. Percebe, gente? Percebe a função de vocês quando intercedem por essa nação? Uma palavra só: Senhor, venha. Estava conversando com o Marcelo sobre uma Dichan. Eu sou pastor de uma igreja japonesa lá em São Paulo. Então, a Bachan, a vovó, 100 e poucos anos, estava chateada. Disse: sensei, ninguém me deixa fazer nada na igreja, em casa, porque eu estou muito velhinha, não querem deixar. Então, a Bachan está triste. Ah, Bachan, não fica triste, não. A Bachan está muito triste. Um dia, a Bachan chegou feliz na igreja. Bachan está feliz? Bachan está feliz, sensei. E por que Bachan está feliz? Ah, Bachan lê japonês, né? Bachan lê português, né? Então, Bachan pega jornal japonês, lê e ora. Lê e ora. Lê e ora. Bachan pega jornal português, lê e ora. Lê e ora. Bachan orando: venha. Venha. Os jornais se tornaram diários de oração para Bachan. No reino, a gente vai ver o resultado dessa desperta Débora venha, não é? São esses 4 seres viventes que estão clamando pelos cavaleiros, por essa resistência. Esses 4 cavaleiros que aparecem no texto representam as formas e as coisas que acontecem quando Jesus e o seu reino se aproxima. Toda vez que a história vê o reino de Deus se aproximando, ela oferece resistência. Então, não se surpreenda se quando começar o seu grupo de oração de Déboras na sua cidade, na sua igreja, um monte de problema surja. Vai surgir, porque chegou o reino. Então, vai surgir mesmo. Não se assuste quando você chegar na escola e os estudantes ficarem enlouquecidos. Vão ficar.
porque o reino de Deus chegou. Agora, não olhe para eles com os relatos e as narrativas do entorno. Olhe para eles com o relato e a narrativa do trono. O trono. Terminando aqui. No dia da morte de Dietrich Bonhoeffer, o médico da prisão escreveu o seguinte no diário dele: na manhã daquele dia, entre 5 e 6 horas, os prisioneiros foram retirados das celas e os vereditos da corte marcial foram lidos. Pela porta semiaberta, numa das cabanas, avistei o pastor Bonhoeffer. Antes de tirar o uniforme da prisão, ajoelhado no chão, orando fervorosamente a seu Deus. Fiquei deveras comovido pelo modo com que esse amável homem orava, tão devoto e tão confiante de que Deus ouvia a sua oração. No local da execução, ele realizou outra oração curta, depois subiu aos degraus até a forca, com coragem e compostura. A morte dele foi verificada poucos segundos depois. Nos quase 50 anos que trabalhei como médica, raramente vi um homem morrer tão inteiramente submisso à vontade de Deus. Quando a perspectiva do rei e do reino domina a forma como nós lemos a história, até a morte nós encontramos de maneira diferente. Jacques Ellul disse: o cristão que ora atua de forma mais efetiva e mais decisiva na sociedade do que uma pessoa que é politicamente envolvida. Olha que maravilha! A oração é um ato revolucionário. Eu não vou contra você com o meu protesto, mas eu vou contra você em nome de Jesus. Meto o joelho no chão, com o jornal aberto, e eu oro: venha, Senhor, para essa realidade. Considerando aqui, finalmente, as coisas. O que revelam, então, esses selos abertos? Revela que aquele que está assentado no trono e o Cordeiro, eles são adorados por todo o universo. 2. Quem tem o livro tem o controle. E é ele que abre esses selos. 3. Que os eventos de juízo não acontecem sem permissão, sem o conhecimento daquele que tem o controle da história nas suas mãos. Que todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro e serve aos seus propósitos. Cada selo rompido nos permite ver uma ampliação da percepção da realidade. E nossa oração tem um papel fundamental nesse processo. Nós não podemos dar à oração um papel secundário. Nossa oração está sendo apresentada com incenso diante do altar do Senhor. Isso produz em nós confiança, produz em nós o conhecimento do que nós estamos fazendo, produz em nós uma dúvida ou um ceticismo em relação aos relatos e às narrativas humanas sobre o sentido da história, produz em nós um realismo que implica a olhar para a história a partir do trono. O que mais esse país precisa nesse momento é de pessoas que olhem para essa nação na perspectiva do trono. Pessoas que olhem pelas nossas famílias na perspectiva do trono. Pessoas que não se intimidem e não se deixem levar pelas narrativas do nosso entorno, que frente a qualquer obstáculo, frente a qualquer opressão ou manifestação do antirreino, a gente ora: venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino. Que Deus nos abençoe.